Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo Introdução à Informática, tá? Para começar nessa aula hoje bem animado, a gente vai começar a falar sobre a arquitetura de computadores e como se deu, a evolução, o surgimento desse negócio tão legal que até hoje influencia na nossa vida de forma tão grande, quanto é a informática. E é um conteúdo bem legal que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Bora lá então para o conteúdo. Para começar, eu separei um texto bem legal para a gente, que fala a respeito da arquitetura de computadores de uma forma geral. A gente vai começar a entender o que é uma arquitetura e como era no começo, tá? A ideia de arquiteturas. Vamos lá então. No texto aqui para a gente fala o seguinte, que a arquitetura de computadores vem da possibilidade de se visualizar, uma máquina com um conjunto hierárquico de níveis diferentes. Então a gente vai ter um computador e vamos dividir ele em níveis. Um nível vai ser responsável por uma parte, outro nível em outra parte. E esses níveis, vocês vão ver que cada nível é voltado para um ambiente, digamos assim. A gente tem um nível que é voltado para nós, seres humanos. A gente tem um nível que é voltado apenas para linguagem de máquinas. Então a gente vai começar a entender também o que é essa questão de níveis, Os primeiros computadores digitais, eles, por exemplo, possuíam dois níveis, que eram basicamente esse só. Esses níveis o primeiro, que era na parte da lógica digital mesmo, que era formado lá no início nas válvulas e também pelos transistores, circuitos integrados e tudo mais, Esse primeiro, então, era o nível lógico, onde tinha todos os componentes, tá? As válvulas, os transistores, os circuitos integrados, Toda a parte física, digamos, do computador. Esse seria o primeiro nível, O segundo nível, que também a gente pode considerar ele de nível 1, que é a segunda parte, ele é considerado e também chamado, mas a parte de nível de programação, ou seja, é a linguagem de máquinas, onde a gente tinha todos os programas e os programas lá no começo, eles não tinham nenhuma base de começo, tinha que criar tudo do zero. Pensa você criar um programa do zero, mas do zero mesmo, ter que criar tudo. Escrever a linguagem de código, escrever o que o computador tinha que fazer. Era uma tarefa muito trabalhosa, muito complicada e muito difícil de se entender. E essa, naquela época, a hierarquia dos códigos funcionava basicamente isso. Dois níveis. O primeiro nível era as peças, as válvulas, e o segundo nível era responsável de fato, então, pela linguagem que era programado em linguagem de máquinas. Mas isso, qual que é a dificuldade disso? É muito complicado assim, professor? Como que funciona? A grande questão da linguagem de máquinas desse segundo nível, que a gente, no caso aqui é o primeiro nível, é que a linguagem de máquina, ela se baseia apenas no sistema binário, ou seja, zeros e uns. Então imagina você escrever um texto para o computador executar uma ação, uma atividade, e todo o texto ele é escrito em 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, e esses caracteres o computador entende e faz a conversão para o que você quer fazer. Penso tanto que é complicado, Era realmente um negócio muito louco mesmo de ser feito. Depois disso, depois de um certo tempo, lá em 1951, surgiu mais um nível, que é considerado um nível que, na minha opinião, foi o grande pontapé também na parte que ajudou a fazer com que a informática chegasse a todos os cantos, Se popularizou mesmo a informática. Esse terceiro nível que surgiu, ele era já um pouco mais voltado para nós, os seres humanos. Então você tinha ali uma linguagem, por exemplo, o inglês, que você conseguia ter palavras-chave que eram convertidas para a linguagem de máquinas automaticamente e você não precisava mais de codificar em códigos em zeros e uns. Você escrevia um trecho, um código, um arranjo de código, normalmente como se faz hoje. Se vocês ainda não viram, a gente vai ver mais para frente o que é um código. E esse código ele era convertido para a linguagem de máquinas e você não precisava de codificar em zeros e uns. E você poderia codificar de uma forma correta, de uma forma mais decorrida e mais fácil. Essa linguagem, essa forma de se trabalhar, foi um grande pontapé que a gente teve. E a partir dali, teve-se a evolução dos hardwares que avançaram, ajudaram a difundir ainda mais. Aqui os computadores começassem a ter voltagem, A gente ter de fato uma máquina potente que desse resultado, que desse desempenho. É bacana também a gente começar a entender isso,
Porque a gente vai vendo que a velocidade dos computadores, o poder de processamento, ele cresce junto com a forma de programação, com os hardwares que são utilizados. E todo esse crescimento, ele está interligado também, de fato, à era, que é uma era muito legal da arquitetura, que é a era dos mainframes. O que seriam isso, né? Dá o suporte a tarefas computacionais de grande poder, mas de grande poder mesmo, onde a gente tinha terminais conectados, onde a gente não tinha só um computador para resolver problemas. A gente tinha, então, vários computadores que juntos resolviam um problema maior. E isso foi um grande avanço também. E aqui também no texto fala para a gente que lá nos anos 70 surgiu os supercomputadores, né? Que eram as máquinas que inovaram na arquitetura. Até o momento, o crescimento da eficiência dos computadores estavam limitados pela tecnologia, até na época. Mais especificamente, por processamentos escalar, que exigiam um processamento central de um computador. Então, o que acontecia? Se você estivesse vendo um vídeo, você tinha que ver o vídeo, não poderia fazer nada. Você tinha que começar, terminar o vídeo para fazer uma outra ação. Hoje é muito diferente. Você consegue estar editando uma planilha, vendo um vídeo no YouTube, ouvindo uma música, escrevendo um texto, vendo uma imagem, abrindo o Facebook, tudo ao mesmo tempo. Porque os computadores, depois de um certo tempo também, começou a fazer a execução em instruções, dividindo elas em partes. Então já não era mais necessário começar, ter uma execução e finalizar uma execução. Você poderia começar várias execuções e o computador iria agregando, né? Iria fazendo essas execuções no decorrer do tempo. E isso também foi uma grande evolução que a gente tem, né? E esse poder de processamento a gente não tinha antes. Foi uma coisa também que foi muito inovadora nesse ponto, né? A gente já poderia ter agora um hardware que poderia executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, trazia agilidade, trazia desempenho. Olha que bacana, a gente não tinha isso antes, agora a gente já tem, né? Também temos aqui algumas imagens de como eram os computadores, a evolução, bem legal para vocês terem uma interação aí. Esse conteúdo, lembrando que ele vai estar na descrição do vídeo para vocês lerem também. E ó, aqui também tem um negócio bem legal que fala a respeito do surgimento dos primeiros sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, eles surgiram, né, quando a gente teve a possibilidade de fazer mais de um processo por vez. Olha que bacana, você tem um sistema operacional que poderia editar uma planilha de texto, vendo um conteúdo na internet e ouvindo música. É muito bacana isso, pessoal. Esse conteúdo, de como surgiu, ele é de extrema necessidade que a gente entenda por conta disso. A gente vai ver a evolução, o que mudou, como era antes para o que se tornou hoje, né? A nossa facilidade que a gente tem hoje. E olha, como destaque, a gente pode citar o MS-DOS. Lá no comecinho mesmo, o Onix também, que foi um sistema operacional que revolucionou, né, que chegou para todo lado, e hoje ele está para todo lado mesmo, de fato. O Onix ele se espalhou rapidamente por todo mundo quando foi lançado, nas escolas, nas faculdades. O pessoal usava muito o Onix para poder levar o processamento a mais de um lugar. Quando a galera viu que dava para juntar várias máquinas e resolver vários problemas, né, ter um processamento muito mais rápido. Então o sistema operacional também entrou muito forte nesse ponto. E hoje, né, a mais nova arquitetura que determinou a mais recente evolução do computador foi o resultado de várias convergências da tecnologia. Então é aquele negócio, né? Todo mundo trabalhando para melhorar o desempenho. Então quem trabalhava com hardware, quem trabalhava com softwares, ou seja, as peças e os programas tentando cada vez mais dar um resultado melhor. Foi onde a gente chegou até os dias de hoje. E também tem um negócio bem legal que a gente tem que levar em consideração aqui, que foi o nascimento da ARPANET, que foi responsável, né, o Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, que lançou o primeiro satélite a rádio, né, para o espaço, para se ter uma conexão que chamava ARPANET, que fazia com que as tropas pudessem se comunicar de uma forma mais bacana. E essa ARPANET hoje ela se espalhou mundialmente e é a internet que a gente tem. Então a gente também tem uns conceitos bem legais que a gente pode explorar em arquitetura de computadores que fazem parte da nossa história, da história da humanidade. Bom, pessoal, o conteúdo por alto mais ou menos era esse. Eu quero que vocês façam leitura desse conteúdo. Também separei um site bem legal para vocês fazerem uma leitura que fala um pouquinho sobre a evolução também dos computadores, tem um pouco sobre a aquisição de fato, da estrutura. É bem legal, uma leitura bem rápida que vai ajudar vocês bastante, tá bom? Bom,
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido o conteúdo e, claro, tenham aprendido um pouco mais sobre a arquitetura de um computador, como o computador funciona, né? Se você tiver gostado, já comenta aqui embaixo o que você achou da aula, deixa o seu like, é muito importante isso pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a gente vai ter mais conteúdos como esse, vamos continuar ainda falando muito sobre introdução à informática e vocês vão ser, claro, os nossos convidados especiais, tá bom? Espero vocês então na nossa próxima aula, até lá! Tchau, tchau, pessoal!